Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter nossa aula de Urbanismo 4. Hoje será a finalização desse tópico sobre crítica ao urbanismo modernista e também sobre análise do que a gente pode entender como urbanismo contemporâneo. Tá? Na verdade, a gente não vai falar sobre todo o urbanismo contemporâneo, sobre todas as frentes, as vertentes, tudo o que está sendo debatido, porque seria um tópico mais extenso, talvez uma outra disciplina. O que a gente vai fazer para fechar esse tópico é falar sobre, finalizar, né, fazer esse fechamento sobre os pensamentos, os pensadores dessa crítica ao urbanismo modernista e também alguns indicativos do que estava sendo produzido e de como se encaminhou o pensamento sobre a cidade pós-moderna e contemporânea, para onde foi caminhando esse pensamento e esses pensadores urbanistas. Então, a gente tem, para fechar hoje, a gente vai falar um pouco sobre a Jane Jacobs, né, fazer esse fechamento entre o pensamento da Jane Jacobs, o pensamento do Venturi, que eu passei para vocês. A gente vai falar um pouquinho do David Harvey, e também a gente vai falar, eu vou introduzir com vocês e vou querer que vocês façam a leitura de um texto da Otília Arantes, que eu acho que ela fecha toda essa crítica, ela faz esse panorama desses pensadores e fecha essa crítica e meio que alinhava todos esses pensamentos e coloca as cartas na mesa, né? Como a gente vai pensar essa cidade hoje, né? Ela está escrevendo ali um pouco antes do ano 2000, nos anos de 1990 e pouco, ela vai colocar a situação do mundo nesse momento, desde um processo de crítica ao urbanismo modernista, então ela está dialogando com esse urbanismo, com esses pensadores, com essa forma de pensamento, e ele vai ajudar a gente a fechar esse contexto, tá? Então, lembrando, eu espero que vocês tenham lido o texto de Jane Jacobs lá, né, há umas 3 aulas atrás, pegando o gancho também do que a gente viu do Pre-Rigel, né, entendendo o que foi a simbologia, né? Então os pensadores estão vendo essa situação, né, acompanhando essa situação nas cidades, né, no planeta. E aí a gente vai pegar o gancho da aula passada do Pre-Rigel e a gente vai ver hoje o Venturi, né? Como que o Venturi encara as cidades, né? Como que ele está olhando e fazendo a crítica tanto à arquitetura modernista quanto à cidade, tá? Existem vários outros pensamentos, a gente vai ver que após o movimento moderno, o pensamento crítico, né, o se fazer a arquitetura, ele vai sofrer uma fragmentação, a gente vai ter várias frentes de crítica a esse fazer urbanístico e fazer arquitetônico, né? E aí a gente vai ter vários pensadores, arquitetos, urbanistas, cada um caminhando, trilhando um caminho e tentando tatear por onde o mundo está indo, como as coisas estão acontecendo, né? Então a gente tem várias frentes de crítica e propostas de como se intervir nesse espaço urbano. Então hoje eu vou fazer o fechamento com vocês, né? A partir da leitura do Venturi. O Venturi já coloca uma outra visão da coisa, né? E eu quero debater isso com vocês, vamos fazer uma atividade, né? E aí depois a gente deixa o texto da Otília Arantes como essa finalização desse tópico e assim a gente finaliza o primeiro bimestre, ok? Então boa aula pra gente, boa leitura, boas atividades.